interessante. É muito boa a história. Muito bom. Nassif, boa noite, obrigado por estar aqui Bom, conosco. e Sara, a Bacana. história é engraçada, é que eu estava fora da Folha, na época ela estava com um programa na TV Gazeta. E esse programa era retransmitido na TV Nacional. Era o único de economia na época, e o Collor assistia o programa e ficava louco da vida quando a gente começou a prever que vinha recessão e tudo aí. E chegou a me xingar umas 2 vezes. Acho que foi o Neumann, que estava pelo Estadão no aniversário dele lá, publicou, ele tinha bebido a mais, aí me xingando, né? Daí eu fiz uma reunião de formatura e apareceu um amigo meu de Brasília, que estava em Brasília, com 2 filhos. Tudo 10 anos de idade, 11 anos aí. Daí a Mariana combinou com eles de ir para Brasília. E até ia de avião, ela tinha medo de avião. Eu falei, vai com a tia Clélia. Não, eu quero ir sozinha para perder medo de avião. Fica na casa lá da Marinês, sua tia. Não, vou ficar na casa do meu amigo João. E daí eles iam para o Yacht Club e o Collor estava naquela fase de levar pessoal para subir a rampa. E Lembro. pegou a molecada do Yacht Club. E para o ônibus, desce o pessoal, ele chama a Mariana. As tias aqui, todas corujas, falaram, não, porque era mais bonita. E a Mariana falou, não, é porque fui a primeira a sair. Daí chama a Mariana e fala, qual é o seu nome? Mariana. De que família você é? Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo. Ela não gostava de falar que era filho de jornalista. Quer dizer que você veio em Brasília só para me conhecer? Ela falou, de jeito nenhum, eu vim para visitar meu amigo João e aproveitei para ficar aqui. E depois, o meu amigo lá, que era o pai do João, que me contou, ele ficou injuriado e levava a Mariana para baixo e para cima. Ia tomar café, ela punha a Mariana na mesa, junto com a primeira-dama lá. Eu falei, que história que é essa, Mariana? Pois é, aquela perua. Mariana, respeito com a primeira-dama. Era a Rosane, né, na época. Da Rosane Collor lá. Que legal, mas ela ficou, mas não subiu sua rampa. O grupo de estudantes ficou ali, é isso, não? Eles subiram a rampa, daí levaram para assistir filme, para tomar café e tudo, e ele deixava ela do lado e todo mundo que passava falava, essa é minha amiga Mariana, que veio de São Paulo só para me conhecer. Ele achou engraçadinho Que a legal. resposta. E não, ele não sabia, né, que era a filha Não do soube, não Nassif, né? soube, Não soube, né? senão não ia tratar tão bem assim, não. Que legal, que ótimo. Nassif, deixa eu perguntar para você agora sobre como é que você viu a sua avaliação a respeito da queda do Deltan Dallagnol, o processo de cassação da candidatura dele, indeferimento do registro, e a reação dele hoje, né? Então, gostaria que você falasse, lembrar que nós fizemos juntos, tempos atrás, lá, aquele documentário A Indústria da Delação Premiada, quando as pessoas nem falavam mal da Lava Jato, como iriam falar depois, bem antes da Vaza Jato. Ele estava com a investigação no Supremo lá, que foi o último ato do Ricardo Lewandowski. Né? Ele perdendo o mandato, ele vai para Curitiba. Lá tem o Eduardo Apio, que é o juiz que está abrindo as comportas lá do. E eu não sei o que tem lá, eu imagino, porque está o que tem de desembargador em pânico lá, querendo segurar de todo jeito, impedir o Eduardo Apio de atuar. Tiraram todos os funcionários dele, já entraram com 11 ou 12 pedidos de suspeição, estão em pânico. E o Tacla Duran, que naquele documentário você entrevistou lá e tudo, ele está vindo com informações aí. Se ele tem provas ou não sei, mas você tem um conjunto de evidências aí que expõe muito a Lava Jato. Né? Ele falava, poxa, o chinês lá, que era o principal doleiro da Odebrecht, me falou para mim contratar o advogado tal que ele blindava, tinha que pagar tanto que ele blindava. O chinês nunca foi indiciado. Você tem lá o doleiro dos doleiros, lá, o Dario Messia, que o pessoal do Rio levantou, os procuradores do Rio, que os doleiros pagavam $15 mil por mês aquele advogado da delação lá para. O Antônio Figueiredo Basto. Figueiredo Basto. Em alguns era até $50 mil, viu, a taxa de até 50, né? Uhum. Então, para conseguir a blindagem. Daí você fala, tá, algum desses doleiros, inclusive o Messer, que era o doleiro dos doleiros, foi indiciado? Não. Você tem outro caso aí daquela Rosane, não sei das quantas aí, que o Deltan criou o Instituto Moody para arrancar dinheiro aí de empresário. E nas conversas da Vaza Jato, ele fala, poxa, foi Deus que me pôs no cruzeiro lá, porque tinha uma empresária que me procurou
para oferecer 1 milhão para o Instituto Moody. O pessoal avisa, vê se ela não tem nada. A mulher estava envolvida até o pescoço com a Petrobras. Ela tinha influência lá junto ao Paulo Roberto Costa, na parte de transporte, junto com um senador lá, que agora me fale o nome. Eles chegaram a trazer um armador grego lá, porque eles não tinham navio, eles tinham só o lobby, né? E daí você pega todo o inquérito, ali todo o inquérito, o nome dela aparece para todo o direito. Na hora do indiciamento não entra. Então tem muita coisa, as questões da família dele lá com o INCRA, uma desapropriação por um preço super avaliado, o INCRA entra com uma ação contra a família dele, e de repente ele passa a comprar licenças, aí, franquias de lojas para todo lado, aí, num processo aí, aparentemente para desvio de recursos. Né? Então, digamos, ele vai se ver agora vai ficar na vara da Lava Jato a investigação sobre ele. Tem um superintendente da Polícia Federal lá em Curitiba, que dizem que é um cara profissional e tudo. Vai ter a blindagem do TRF-4 em segunda instância, e em terceira instância não. Né? Então agora vem à tona, né? Virá à tona aí do que foi essa questão toda aí a maneira como eles aproveitaram esse endosso da imprensa aí para ganhar dinheiro, Não dá para usar outra expressão, não. Né? Muito bom. E você bem lembrado, ele pede o foro e vai para a 13ª vara, vai ser investigado por lá, né? Pelo Eduardo Apio lá, que o Eduardo tá abrindo tudo lá. Inclusive vai ter agora aí a revisão da delação do Palocci, agora está abrindo a questão do acordo de leniência da Odebrecht, né? E está espalhando pânico lá, porque daí você pega o TRF-4, aquela turma, 8ª turma, entram 3 desembargadores. O primeiro que investe contra o Apio, de repente descobre que o filho é sócio e genro do Sérgio Moro. O segundo investe contra o Apio e descobre que o irmão dele é um policial federal que está envolvido até o pescoço com a Lava Jato. Foi o sujeito que conduziu aquele absurdo que foi aquela condução coercitiva do Lula até o aeroporto de Congonhas aí, né? Então, e daí você olha para todo lado. O Thompson Flores, que é o terceiro, está envolvido com o Lava Jato desde o começo, né? Agora é impressionante, Joaquim, como o TRF-4 não há reação dos outros desembargadores. Né? Quando a gente reage contra a imprensa, por quê? Porque o que a imprensa faz de mau jornalismo se reflete na profissão que nós escolhemos, né? Claro. Então, como que permite aí que meia dúzia de desembargadores aí avacalhem um tribunal inteiro aí de pessoas sérias e tudo, né? Perfeito. E é verdade, e é fato. Eles acabaram contaminando o tribunal, e a imagem que você tem hoje do TRF-4 é muito ruim, né? É muito negativa. Joaquim, quando eu comecei com o Dinheiro Vivo, lá atrás, que era um caderno de serviço da Folha lá, o TRF-4 era um modelo. Era o pessoal mais avançado, o pessoal que reconhecia direitos, que reconhecia. De repente foi mudando. Eu estava entrevistando agora um advogado de Curitiba, disse que saiu uma matéria hoje que em Curitiba você tem mais de 30 centros neonazistas lá. Fez parte de toda essa mudança que ocorreu no Sul aí, impregnados aí por essa radicalização, e nem sabem que são fascistas, aí, integralistas, nazistas, mas tem todos aquele conjunto de valores. Né? Agora, no caso do Deltan, não. O Deltan, o negócio dele era dinheiro mesmo. Eu estava vendo agora uma matéria que saiu no Conjuro, uma matéria antiga, falando daquela palestra que ele deu para a XP. E a matéria diz, não se sabe se foi remunerado ou não. Por coincidência, naquele período, eu conversei com uma pessoa da XP que contratou o Deltan. E estava impressionadíssimo com a gana financeira, a ambição financeira dele lá, sabe? Então, você teve isso, você teve o Instituto Moody, você teve aquela tentativa daquela fundação da Lava Jato, e aquilo lá foi... Olha, ia ser o maior escândalo da história, porque eles reservaram metade do valor, não sei se você se lembra, para as ações judiciais que fossem conduzidas por acionistas brasileiros contra a Petrobras. E o cara que sai na frente aí com as ações judiciais é o Modesto Cavalhosa,
que na Vaza Jato aparece como o cara que eles queriam para tentar o impeachment do Gilmar. Né? Foi jogo para todo lado. Né? E o Tacla Duran aponta o chefe, efetivamente, lá, que é o Carlos Eduardo Fernandes. Né? Exatamente. E esse caso foi você que revelou. O caso da fundação foi Sim. notícia você que revelou. Foi um caso que repercutiu muito. Impediu, porque estava tudo já armado, né? O dinheiro já iria para lá, e aí foi revisto no Supremo. Mas esse foi foi um furo de reportagem teu. Eu não lembro bem do jogador. E a procuradora Raquel Dodge estava intimidada pela Lava Jato. Ela tinha aquilo em mãos, era irregular, ilegal e tudo, e ela não sabia. Daí me passaram os dados aí que eram vergonhosos. Né? Entregaram a Petrobras. Né? Aliás, um ponto relevante, eu estava até colocando hoje o Globo insiste hoje nessa história aí, que aquela história de que a Petrobras estava quebrada em 2015. Estava quebrada. E hoje o Globo fala, a Petrobras joga fora o mecanismo que a fez sobreviver. Eu publiquei hoje, eu não sei se eu consigo aqui apresentar. Já que você consegue? Consigo sim. Consegue, tá. É só mostrar aqui, naquele período em que se falava que a Petrobras estava quebrada, ela lançou bônus, 2 bilhões e meio de dólares em bônus de 100 anos no mercado de Nova York. Como que pode uma empresa quebrada fazer essa colocação? E a procura era 4 vezes maior que a oferta. Ou seja, teve... Olha, rapaz, o que o jornalismo fez contra o país nesse período aí foi algo... Isso foi em 2015, já estava Lava Jato. 2015. Quando dizia que a Petrobras estava quebrada. E lança... capta quantos bilhões vai captar? 2 bilhões e meio em bônus de 100 anos. E a procura foi por 10 bilhões. Nossa. E daí vem com essa história que foi a corrupção que endividou a Petrobras. Gente, a corrupção é grande para a pessoa física. O cara ter 100 milhões. Para a Petrobras não era nada. Não era nada. E essa corrupção não saía das obras. Não tinha sobrepreço, porque a Petrobras é o seguinte, você tinha lá o pessoal corrupto, que estava na diretoria, mas você tinha um departamento que toda obra lá, eles fixavam o preço máximo. Então saía dessa margem. É corrupção do mesmo jeito, mas a Petrobras ela tinha acabado de descobrir a maior descoberta petrolífera dos últimos 20 anos, evidente que ela tinha que se endividar para explorar, e colocavam isso como se fosse a corrupção que criou essa dívida para a Petrobras. E Deus me livre, rapaz, puta vida. Né? Ô, Nassif, a pergunta que eu faço para você, porque quando a gente vê o fenômeno, a gente vê quem se beneficiou e houve um ataque ao petróleo, à indústria do petróleo, essa descoberta, ao desenvolvimento do próprio Brasil. Sim. A partir daquela descoberta. Você acha que nós vamos conseguir contar essa história? Como foi que Moro, Dallagnol foram instrumentalizados numa guerra contra o Brasil? Vamos conseguir sim. A gente vê, com o que saiu até agora, nós fizemos aquele documentário, depois nós fizemos um outro documentário mostrando como que o Departamento de Justiça aparelhou a Lava Jato e o Moro. Olha, eu tive um almoço em Brasília com o padrinho do Moro, que era aquele que foi corregedor-geral, um cara excelente, muito sério e tudo, que acreditava no Moro aí. Aquele que quando teve um... É o Gilson Dipp. Gilson Dipp. Exato. E foi do TRF4, do tempo... Foi. Como você estava falando, presidente, eu acho que até o TRF4. Ele que cria aquelas varas especiais, passa para o Moro, indica até o Moro para a Rosa Weber lá, ele profundamente arrependido do monstro que tinha criado. Né? Mas depois disso, a gente fez esse documentário mostrando como que o Departamento de Justiça operava através dos ministérios públicos e tudo. Depois, recentemente, você pega a questão da Ucrânia em 2014, é a mesma coisa. Você tem todo aquele movimento que derruba um presidente que era pró-Rússia, daí entra um Michel Temer da vida, depois entra esse Zelensky, até a indicação de juízes passava pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Foi mais escandaloso que aqui, né? Então já não tem mais dúvida, né? Já não tem mais dúvida desse jogo geopolítico, né? Mas a ignorância nossa, especialmente do Ministério Público em relação a esses aspectos geopolíticos, é massacrante, Joaquim. Eu estava conversando um dia com uma procuradora, foi a primeira que escreveu sobre a cooperação internacional.
ela não tinha a menor ideia sobre as jogadas geopolíticas. Você tinha um procurador de Brasília que fazia o meio-campo com os Estados Unidos, o cara sério até, sério, não era que nem o pessoal de Curitiba. Daí ele falava, não, as empresas americanas fizeram uma lei anticorrupção, então nós temos que dar igualdade de condições para elas impedindo a corrupção. Eu falei, você não acha que isso é uma preocupação, deve ser uma preocupação das autoridades americanas e não as nossas? Claro. Então, a ignorância geral ali ajudou muito aí nessa maluquice aí que foi, cá para nós, hein? 15 anos de desenvolvimento jogado no lixo aí pela Lava Jato. Né? Que o Brasil estava ali na antessala dos países desenvolvidos, né? Sexta economia é uma coisa impressionante, como isso foi jogado fora. Mas quando eu falo de contar, é como é que isso. A gente sabe o que ocorreu, desde a NSA, que houve monitoramento da Dilma, houve investigação da própria Petrobras, o Snowden fala sobre isso, que o interesse era o petróleo. Sim. E foi uma guerra, mas eu diria que essas pessoas foram cooptadas. A gente tem vários indícios, mas falta ainda, você não acha, Nancy? Eu acho que contar exatamente a história, entendeu? Como foi exatamente. Nós sabemos, você contou muito dessa história, mas ainda nós temos fragmentos que dizem, olha, veio de lá, mas ainda falta contar um livro sobre isso, um documentário sobre isso. Como as informações estão disponíveis, falta juntar efetivamente. E começa com o Banestado, onde eles tentam inventar a história de um núcleo terrorista islâmico lá na Tríplice Fronteira para justificar a ida do FBI para lá. Lá eles já cooptam esse Carlos Eduardo Fernando, que é uma figura central, hein? Esse Carlos Eduardo Fernando é uma figura central aí para entender. Ele era o comandante-geral aí do pessoal, né? E lá, ali já começa o jogo, né? Já começa o jogo com a Operação Banestado, muita gente poupada lá. Você já tinha os preferidos deles lá, né? E depois dali para Lava Jato foi um pulo, né? Um pulo. Exatamente. Eu sempre falo, eu queria ouvir sua avaliação sobre isso, que a gente sabe que a CC5 a CC5 você tem uma radiografia do submundo econômico. Sim. E muitos usam. Inclusive empresários que às vezes precisa fazer pagamentos, que às vezes até o Milho Brecht fala sobre isso, mas você precisa fazer em certos países, tem guerra civil, são países que você não pode contabilizar. Então você tem a CC5, que é o ralo, onde passa por ali, é o esgoto, ali você vê. Deram tudo isso na mão do Moro. Então o Moro adquiriu um poder enorme. E com isso eu acho que teve a corrupção, etc. Mas eu queria ouvir a avaliação de você sobre a CC5 como um componente do poder do Moro. Ali começa com o Gustavo Franco, né? O Gustavo Franco ele permite ali, ele dá um monopólio, digamos, das contas ali da região para um banco Araucária, se não me engano. Araucária, que era ligado aos Morehouse e tudo aí. Então você tinha dinheiro que vinha lá do Paraguai, daquela região de comércio do Paraguai, vinha em caminhão. E daí virava CC5 aqui. Virava CC5. Então, digamos, junto com aqueles pagamentos, o pai tem um filho estudando nos Estados Unidos, manda pela CC5, né? Você criou ali um mercado, efetivamente, de alto volume. De alto volume. Até você tinha o banco, não sei se era. Eu tinha até o telefone, que era a Dona Maria, que era uma portuguesa que fazia. Um pouco antes, quando teve aquela CPI dos precatórios, eu dei uma mergulhada nisso aí. Até foi gozado que tinha um doleiro uruguaio, lá, aquele doleiro da Operação Uruguai. O Nayun Tanner. Ele mesmo. Ele começou a me passar a informação, eu falei, Nayun, conta para mim, você é doleiro, qual é o seu interesse nisso? Ele falou, não, é que se chegar lá, qualquer sinal de corrupção política e tudo, eles acabam com o nosso negócio, né? Então vem de lá e vem desse banco Araucária, né? Quando cai nas mãos do Moro, tendo acesso ao DHS, agora você vê que interessante. Eu lembro quando surgiu a Wikileaks aí, que tinha uma carta do departamento, do embaixador aqui americano para o Departamento de Estado, dizendo que o governador de São Paulo, José Serra, estava muito interessado numa aproximação com o DHS.
Não queria dinheiro, não queria nada, queria só uma consultoria, porque havia ameaça de bomba aqui no metrô de São Paulo. Daí eu falei, puta, qual é a do Serra? Qual é a jogada por trás disso? Daí você vai ver, o nome do Serra aparece naquelas contas do CC5 do Banestado, e depois desaparece. E depois desaparece. Ou seja, o Serra lá atrás já tinha percebido esse jogo do DHS com procuradores e delegados, e o PT não. A ingenuidade do PT com essas questões jurídicas, com o Ministério Público, com o Supremo e tudo, é impressionante, né? Ele é tirar doce de criança, né? Tá certo. Nassif, eu quero aqui só ler rapidamente os comentários e saudar que nós temos um batalhador também da comunicação, que é o Rony Teles, é o youtuber, que ele tem o canal dele, faz muito sucesso, e ele falou, boa noite, Nassif e Joaquim de Carvalho, e audiência 247, quero parabenizar e agradecer mais uma vez o brilhante trabalho de Joaquim de Carvalho pela força que deu aos YouTubers independentes na causa do PL, Joaquim Gigante. Muito obrigado, e nós fizemos mais do que obrigação, que foi naquela ocasião, só fazendo uma referência, que agora estão tentando transferir a remuneração dos veículos da Globo, por exemplo, para o projeto da Jandira Fegali, que é o 30. Isso é muito importante ficar de olho, porque está todo elaborado ali e vai participar da receita da publicidade grandes veículos, porque cria tribunal de arbitragem, tudo o que empresas muito fortes podem fazer para ficar com recursos, parte dos recursos da publicidade da rede social, isso é bastante importante. A Heractus diz aqui, jornalistas Monstrão e Enxadrista unidos contra o fascismo, Márcio Matos, Nassif e Monstrão, e a Cata Preta, eu vou passar para o Nassif. E a Cata Preta, onde se encaixa nessa história ou não tem mais nada a ver? Bom, é isso, né? Então, o resto, os outros nós já lemos. Obrigado. E a Cata Preta? A Cata Preta trabalhava aqui num escritório, até interessante, de um desembargador que foi procurador aqui em São Paulo, procurador da República aqui em São Paulo. Eu esqueci o nome dele, ele já morreu, depois foi candidato a deputado aí. E quando ela vai para os Estados Unidos, eu não sei as razões aí, diz que sofreu ameaça e tudo, os clientes dela vão para o Marlos Arnes. O Marlos Arnes é ligado ao Flávio Arnes. Flávio Arnes é a pior coisa que aconteceu na política brasileira, é um Damares com ar certificado aí, sabe? Inclusive está arrebentando com a educação inclusiva aí através do Senado, né? E o Marlos Arnes, que é mencionado pelo Tacla Duran, como um dos caras que ajudariam a blindar aí, digamos, a clientela deles aí, né? Então, o pessoal da Cata Preta acabou indo para o Marlos Arnes. E as duas pessoas que ficaram na mira, digamos, as três pessoas na mira do Tacla Duran, o Carlos Eduardo Fernando, o Marlos Arnes e o Zucoloto, né, que a gente pegou naquele documentário que você foi atrás dele lá no escritório dele, né? Fiquei 3 horas lá na CIF. Falei, olha, eu vou entrevistar. E falei até, ó, nós fazemos a entrevista ao vivo, se ele quiser. Eu pus por escrito isso, eu e você faremos ao vivo. Fugiu de todo jeito, mas só funciona. Agora é gozado, né? Se você pega por que o Moro era tão cruel assim, tão duro. Primeira demora que foi para constatar que o Moro atropelava todos os regulamentos jurídicos aí, né? Quando a gente fez o documentário sobre ele, deu para perceber que desde 2013 o Supremo já sabia quem era o Moro. Mas, digamos, esse negócio do juiz terrível que condenava todo mundo abria o campo para as facilidades. Ele ia para o interior, a mulher dele montava um escritório para representar escritórios de Curitiba. Depois, em Curitiba, ela representava escritórios de São Paulo. É evidente. Por que o Durão aqui, que condenava todo mundo, e você pega a esposa e o compadre dele como amaciadores, digamos assim, né? Então, isso aí foi... Mas tem muito para contar ainda, viu, Joaquim? O Nassif, quando você fala, muito interessante, viu? Está contando a verdadeira história da Lava Jato. A Cata Preta, você disse, ela foi para os Estados Unidos e o Marlos ficou com os casos dela, as delações. É claro que tudo isso precisa ser investigado, mas ela teria recebido de comissão, pagamento, honorários, a parte dela nas delações, teria algo em torno de 50 milhões. Evidente que ela não ficou com esse dinheiro, e ela foi para os Estados Unidos e acabou. E o que acontece? Ela colocou de pé a Lava Jato, foi ela que colocou, porque ela fez todas as narrativas daqueles primeiros delatores, ou 7, me parece que eram delatores,
o que ela fez. E depois ela saiu do Brasil. E ela desbancou advogados experientes e colocou de pé. Agora, isso que eu falo assim, agora, com essa oportunidade, com o juiz Apio, claro que ele não é investigador, precisa ter alguém do Ministério Público também com vontade de investigar. E a Polícia Federal, naturalmente, que pode fazer esse trabalho. Eu acho que ali está toda a chave da corrupção. Né? Tá. É interessante que antes, eu até fui intimado uma vez pela Polícia Federal para depor num inquérito aí, até foram educados, no auge, porque a gente fala muito aí nesse período Bolsonaro, mas o pior período que nós enfrentamos foi o Lava Jato, aquele de 2013 a 2015, 2016, que a gente era ameaçado na rua. Você deve ter passado por isso aí tudo, né? Claro. Mas daí eu fui intimado aí no inquérito da Polícia Federal. Daí eu fui lá, nem sabia o que era. Daí eles me mostram lá. A Veja disse que os setores de inteligência da Polícia Federal estão vendendo aí um dossiê contra a Lava Jato. Queremos saber se o senhor tem conhecimento desse material. E me deram uma maçaroca para ler. Daí eu fui para o corredor, li, voltei. Falei, tem todo conhecimento sobre isso. Como é que o senhor tem esse conhecimento? Eu escrevi, eles copiaram. Porque antes de Lava Jato, eu comecei a apurar as questões do Flávio Arnes com as APAES. Sim. Por quê? Porque eu estava, na ocasião, namorando uma procuradora com quem eu me casei, que foi a pioneira da educação inclusiva no país, inclusive foi alvo de 3.000 processos aí das APAES. E ela me contou esse negócio, eu andei escrevendo sobre isso, e alguém me fala, vai lá, em função do trabalho dela, o Fernando Haddad montou, na rede federal, abrigou 900 mil crianças com deficiência, inclusive com salas especiais, tudo um trabalho fantástico, fantástico. E daí, quando eu escrevi sobre isso, alguém falou, vai lá no site da Secretaria da Educação de Curitiba e vê o que está acontecendo lá. O Flávio Arnes, que tem cara de santo, tinha disponibilizado 450 milhões de reais para as APAES competirem com a rede federal. Daí eu peguei a primeira APAE lá, Nova Califórnia, entro no site dela, tinha clube social, tinha escola para pessoas sem deficiência, tudo com dinheiro das APAES. Daí eu escrevi, daí alguém coloca nos comentários, vai no Tribunal de Justiça do Paraná e vê quem que é o advogado das APAES. Todas as ações das APAES, Marlos Arnes. Daí, quando estoura a Lava Jato, a Rosângela Moro vai, negócio qualquer da ONU lá, e eu descubro que ela era diretora jurídica da APAE, fazia dobradinha com o Marlos Arnes. Daí eu saio atrás de outras dicas na internet, tinha um curso à distância, aí, online, do pai do Marlos Arnes, que ficou para o irmão dele. E os professores eram justamente procuradores, juiz e delegados da Lava Jato. Ou seja, era uma relação íntima entre eles. Íntima entre eles. Então, depois o Marlos Arnes se torna aí o grande advogado de delação, ao lado de Figueiredo Bastos e outro. E tem muita coisa que não... Você pega o pessoal do Rio, que era o pessoal mais sério, eles evitavam falar Lava Jato Rio. A empresa que criou isso aí, porque nós não temos nada a ver com eles no Paraná, que lá é um outro jogo, não queriam se misturar. Né? Mas o que você está contando, bom, isso mostra, porque é a mesma turma, eles estão tudo no mesmo lugar, é uma panela. Sim. E o Marlos agora tem um depósito do Tacla Duran, isso tem um recibo, tem um TED, tem uma transferência de $612 mil, que, segundo o Tacla Duran, faz parte de 5 milhões exigidos para benefícios, para ele ter benefícios na delação premiada. É a mesma turma, isso que você está falando, é a mesma turma. Os próprios Orlando Martello, o Carlos Fernando, todos eles dão aula nesse curso do Marlos Arnes, e o Marlos, por sua vez, é parceiro da Rosângela nos casos da APAE. Sim. Não, é um jogo. Outro dia eu estava no aeroporto lá em Brasília com a Eugênia, ele sentou na mesa lá, assim, eu quero saber o que você tem contra mim. O Joaquim, eu sei que é uma questão política, mas e você? Eu não tem nada pessoal contra você, simplesmente eu te acompanhei por causa das APAES. A minha esposa foi
foi alvo das APAES lá, e por isso que eu acompanhei. Ah, então é vingança. Eu falei, não, não é vingança. É jornalismo mesmo. Né? É jornalismo. Que Mas vai ser coisa. interessante. Eu fui até ele mais de uma vez, assim como fui com o Zucoloto, porque eu quero ouvi-lo. Não tem por que não ouvi-lo. Eles podem falar, mas eles preferem não falar, como entrevista, né? Não querem falar. O caso do Marlos Arnes, eles têm uma outra história, que isso está no livro, na CPI, do presidente da presidente da CPI da máfia das falências. E ele é presidente hoje do Tribunal de Contas do Estado. O Moro perseguiu fortemente, fortemente. Uma vez eu falei com ele no telefone, ele chorou no telefone com a perseguição, falando depois que ele viu o documentário lá sobre o Moro, e ele falou que como ele tinha sido perseguido, e ele conta no livro, e talvez a perseguição tenha sido por isso, porque no livro ele conta que o Marlos era advogado da família Simão, que tinha todo o controle das falências, e isso era uma máfia, porque você vende propriedades abaixo do preço, aluga, e com subpreço, recebe por fora, subavaliado, recebe por fora, e a Rosângela atuava com ele nessas ações, também, da máfia das falências. Então, gente muito, eu diria, lá, eles adquiriram muito poder, e tem esquemas muito pesados ali que envolvem até todo o judiciário. Não é à toa que na justiça eleitoral, lá no Paraná, o Deltan foi absolvido. E o Gigiane foi condenado a tirar matérias do ar, porque a gente previa que ele podia ser empichado aí pelo Tribunal Superior Eleitoral. E daí mandaram um e-mail para tirar do ar, o e-mail se perdeu, eu tinha que pagar 50 mil de multa. Agora eu vou pedir de volta aí para. Nossa, houve essa coisa. Sou contra você, que coisa, por causa de matérias que foram feitas e ele pediu para tirar, que era para. Matérias que se confirmaram. Ou seja, eles impediram o Tribunal Regional Eleitoral, que endossou, inclusive, a posição do Deltan agora aqui, impediu que uma informação relevante fosse até o eleitor do Deltan. Ou seja, seu voto está ameaçado, porque ele pode ser. Claro. Como efetivamente ocorreu aí, né? Claro. Mas E você vê que é uma turma só, é muita influência que eles têm ali, aquilo que você falou, tem uma ligação íntima entre eles ali. Sim. Não é só a Justiça Federal do Paraná, ali está contaminado. Isso foi quem disse, foi o presidente do Tribunal de Contas do Estado, que foi investigado indevidamente pelo Moro. Ele falou: olha, eu levei hoje no programa o Michel Saliba. O Saliba foi o advogado nesse caso aí contra o Deltan no TSE. O Saliba era um jovem advogado de Curitiba, era da UAB, e ele entrou com uma reclamação contra o Moro lá. Daí o Moro aproveitou um episódio de uma negociação de debêntures da Eletrobras, que nada tinha de irregular, criou um escândalo, colocou durante 40 dias o Saliba na cadeia. O cunhado do Saliba, que trabalhava com ele, foi preso também, depois entrou em depressão, acabou morrendo, tudo. O Saliba teve que ir para o Rio, ir para Brasília. Olha, é pessoal ruim. É pessoal ruim. Eu estava até pegando aqueles diálogos lá deles aí que sai na Vaza Jato lá, celebrando, caçoando, ironizando a morte da dona Marisa, a morte do irmão, a morte do neto, do Lula. Né? É um pessoal ruim, é cepa ruim. Ruim, gente cruel, né? Ruim, desumana, né? Uma coisa impressionante. Deixa eu ler aqui mais uns comentários, Nassif. O Carlos Tinoco diz: Joaquim, Nassif, orgulho do jornalismo brasileiro, obrigado 247. O Ronitelli está falando, essa é porque não mencionei minha companheira Sara Góes, que está no chat, eu não sabia. Sara, você é 10, fazendo referência a Sara Góes. O Newton se diz aqui, esta história dá uma série de TV, sem dúvida. E eu quero perguntar a você, o que os arquivos, aquele 1 tera que a Lindora não conseguiu acessar, tentou acessar, não conseguiu, né? O que isso pode revelar? Você acha que isso agora tem chance com o Eduardo Apio de isso vir à tona, tudo aquilo que eles acumularam de informação? Até interessante essa questão aí, que o Deltan se aproxima de uma Big Data, vai fazer uma palestra paga para Big Data e faz um comercial para Big Data e tenta trazer a Big Data para organizar esse material.
Depois se descobre que o cara da Big Data aí, que eu agora esqueci o nome da. Nelway, uma coisa assim. Ele estava envolvido em escândalos na Petrobras por suborno e está com 5 denúncias, ou 6 denúncias em Santa Catarina por suborno. Os sócios americanos tiraram ele da empresa e o Deltan queria colocar toda essa base de dados nas mãos dele. Então, essa base de dados aí servia para quê? Servia para. Teoricamente, eu não vou dizer que faziam isso, que eu não tenho elemento de prova, mas teoricamente pode ser utilizado para chantagem, pode ser utilizado para esconder, mostrar. Aquela série que nós fizemos, o Joaquim, você lembra a Trafigura? Foi um dos capítulos lá que uma das 50 maiores empresas do mundo. A Petrobras não é uma empresa corrupta, foi uma empresa vítima de corrupção. A Trafigura é uma empresa intrinsecamente corrupta. Ela usa a corrupção como elemento de negócio. Foi apanhada aí numa denúncia do Paulo Roberto Costa, aquele Mariano Marcondes Ferraz, era o cara que montou toda a corrupção deles em Angola, tudo. Ele é detido por uma semana, sai e desaparece a Trafigura. Eu continuei escrevendo, eu recebi a visita de 2 jornalistas aqui, um suíço e um inglês, que mexe com o meio ambiente tudo aí, porque querendo saber o que aconteceu com a Trafigura. Recentemente, 5 países aí entraram com uma ação contra a Trafigura. A parte do Brasil foi 25 milhões de dólares. E a Petrobras foi 3 bilhões, 4 bilhões nos Estados Unidos. O que aconteceu com a Trafigura para desaparecer do jeito que... Então tem muita coisa que vai dar para ser apurada aí, e parece que a Polícia Federal está fazendo um trabalho sério aí em cima desse material. Aí a gente vai ter muita surpresa aí nos próximos meses aí. Que interessante, eu lembro da Trafigura, fazia parte da série mesmo. Sim. Você falava já do Marcondes Ferraz, né? Esse cara. Isso. Eu lembro. Ele conseguiu montar uma corrupção tão grande em Angola que a Trafigura tinha o monopólio da exploração de petróleo, da importação de petróleo e das obras civis. E a concorrente dela lá era a Odebrecht, a Petrobras tentando entrar. Daí, quando eles vêm em cima da Petrobras, a Petrobras é obrigada a vender ativos na América Latina, quem sai comprando é a Trafigura. O que aconteceu para ficar solto? Quando pegaram o Mariano Marcondes Ferraz, eu conversei com advogados aqui em São Paulo, eles falavam, agora bateram no centro da corrupção da Petrobras, porque o que se negocia, o que se comercializa com petróleo é 100 vezes mais do que obras civis. Mas desapareceu a Trafigura. Então tem muita coisa ainda para... E ele era o elemento chave mesmo, viu? Para você... Ele era membro do board. Membro do board da Trafigura. Quando ele foi preso, deu a notícia na Reuters, na Bloomberg, em todo lugar, porque ele era um cara-chave da Trafigura. E daí ele foi condenado por fazer um bico para uma tal de uma empresa italiana lá no Porto de Suape, um bico que ele fez, ia ter com taxa de sucesso e tudo, e a Trafigura fica fora. Exatamente. Eu lembro que até quando nós procuramos, a Lava Jato até explicou que não tinha denunciado, mas estava aguardando o momento oportuno, reunir mais provas, algo assim. Eu me lembro que quando eles disseram que era tão escandaloso, falaram, como é que vocês não investigam? Como é que vocês não avançam na denúncia? Mas eles estavam esperando no momento oportuno, que nunca veio, né? Eles tinham o membro do board da Trafigura denunciado pelo Paulo Roberto Costa. O que mais que queriam? Claro, mas eu me lembro, agora que você estava... Matéria muito boa, até para a gente revisitar, viu? E eu me lembro que também o Marcondes Ferraz, ele teve alguns privilégios do Moro, pôde viajar para o exterior, algo assim, ele não podia no primeiro momento, mas depois ele desapareceu e parece que ficou com todas as regalias, como se ele nunca tivesse sido investigado, como nunca tivesse aparecido, né? É muita coisa. Esse negócio do Youssef aí vai aparecer aí, a parceria que ele tinha com o Moro, vai aparecer daqui para frente, sabe? Tá a verdadeira história da Lava Jato agora que vai começar a ser contada. Que ótimo. E você acha, ô Nassif, que dá para, no caso da APAI, que é verdade, não tem dúvida, suas matérias mostraram a ligação entre eles, mas onde poderia haver ali a corrupção efetiva? Você tem alguma avaliação sobre isso? Ou é apenas poder, que é uma espécie de instrumento de poder no Estado? Uhum. Não, você pega... A PAI era poder. Era poder, mas todas as ações da PAI iam para o Marlos Arnes entregues pela Rosângela Moro. Mas ali era influência política, efetivamente.
Agora, o dinheiro, aqueles 450 milhões que iam para as APAES, na época eu conversei com o Requião, ele falou, mas que filhas da mãe, além de tudo, os professores das APAES lá, é o Estado que banca. Era demais. Ali, lá em Nova Califórnia, eles tinham um clube social para 2.000 pessoas. E falavam, não, esse clube é importante para trazer os professores aqui, os professores se juntarem com os alunos. Tinha uma escola que não tinha nada a ver com deficiência. Falava, não, essa escola aqui é para que as crianças com deficiência convivam com as sem deficiência. Daí eu liguei para lá, conversei com uma funcionária, eu falei, vem cá, quando que eles se juntam? Uma vez por ano tem uma festa aí que eles se juntam. Então, é um esquema, você tem pessoas bem intencionadas na ponta, mas você tem essas federações de APAES, e o que se o Lula não abrir os olhos aí, o que o Flávio Arnes está fazendo junto com a Damares no Senado, na Comissão de Educação, já conseguiram tirar a pessoa do Ministério da Educação, que era especialista em educação inclusiva. Sabe? Então, um jogo pesado ali, um jogo pesado. Eles querem... É um núcleo para ter poder e ali, com isso, segregar as crianças com deficiência, é isso? Agora, não só poder, mas você pega, por exemplo, o cara que era o presidente da federação, é um deputado de Minas aí, toda a campanha eleitoral dele foi feita em cima de APAE. Eventos de APAE, bancados com dinheiro da APAE, é muito interesse em jogo. E a Damares quer, porque ela quer que os evangélicos também passem a atender essas crianças. É maior sacanagem, Joaquim, porque elas ficam em cercadinhos, crianças com deficiência convivendo com crianças com deficiência, sem nenhuma chance de avançar. A educação inclusiva, o que é? A criança com deficiência junto com crianças sem deficiência. E se a escola não está preparada, ela tem que se preparar, que é o que o Haddad fez lá com o programa dele. Inclusive o MEC criou salas, ferramentas especiais para as crianças. E ainda criou uma matrícula adicional por criança que fosse atendida pelas APAES no chamado terceiro turno. Mas as APAES não quiseram só isso, querem todo o dinheiro da educação inclusiva, acabando com a educação inclusiva. Né? E daí entra o Flávio Arnes e entra a Lava Jato e a Rosângela. Perfeito, eles recebem dinheiro público, né? Sim, sem controle. Não tem Tribunal de Contas, não tem nada. Bom, aí merece mais investigação mesmo. Muito mais investigação. O Nassif, eu vou chamar a Sara aqui para a gente fazer o nosso encerramento. Está aqui a Sara, só lembrando aqui. Oi, Sara. Lembrando do trabalho que fez pela educação inclusiva, que é o trabalho da esposa do Nassif, que é a Eugênia Gonzaga, e foi ela que fez esse trabalho, é uma luta pela educação inclusiva em nome do Ministério Público Federal, né? Ela faz isso como presidente do Ministério Público Federal. O Ministério que tinha legitimidade antes da Lava Jato. Claro. Era nos casos que ali você olhava e admirava o Ministério Público Federal. Tem outras pessoas que eu conheço que fazem trabalhos muito interessantes, a defesa da minoria, a fiscalização muito do trabalho, do abuso da polícia, quando se fazia polícia, e era uma salvaguarda da sociedade, né? Interessante. Sara, você quer destacar algum comentário para o Nassif fazer o encerramento? Eu queria destacar que assim, o nome da doutora Eugênia é um nome que a gente estuda nos cursos de licenciatura, né? E aí a gente consegue ter uma ideia da dimensão do que foi esse projeto de destruição de país, né? Não era só um projeto de destruir as nossas indústrias. É destruir tudo, é colocar tudo abaixo, é fragilizar a educação, é fragilizar as famílias, né? Eles falam tanto em fortalecer a família, em não destruir as famílias, mas foi o que, na prática, toda essa coisa que se tornou a Lava Jato fez, né? Ou tentou fazer. A gente não pode ser tão pessimista. E já que eu queria destacar aqui alguns comentários, as pessoas estão elogiando muito. O Sérgio Mota fez uma provocação interessante, que ele fala assim, o Tantan, né, que é o Deltan, reclama dos votos do Paraná, porque ele reclamou que foram milhares de votos jogados fora, e os milhões de votos para Dilma Rousseff. Né? 54. Para o Lula em 2018. Exato. O Carlos Tinoco, eu não sei se o Joaquim chegou a ler, ele fala assim, Joaquim Nassif, orgulho do jornalismo brasileiro, obrigado 247. O perfil Giz fala assim, se tivesse um quadro, gostaria que tivesse um quadro permanente, Joaquim com Nassif, viu?
Está dando toque aqui para a gente. E o Bruno Diegues está falando assim, o lawfare tirou a credibilidade da justiça. Por isso que muitas pessoas estão falando assim, de que adianta votar se a justiça pode derrubar o nosso candidato, né? Enfim, só para constar aqui que existe uma justificativa para essa descrença que a gente vive. Tá certo. Passar então para o Nassif para fazer o encerramento. Te agradecer muito, viu, Nassif? Falam de um programa aqui exclusivo, mas sempre que você quiser vir aqui, eu gosto muito de falar com você, de te ouvir, também conversar, bater esse papo, acho que enriquece o prazer é recíproco aí. Vamos ver se a gente combina qualquer dia um outro documentário aí, que aquele primeiro lá foi... Eu acho também. Eu estou à disposição. Isso aí, vamos conversar então. Então, um abraço para você, Sara, um abraço para você também. Ué, a Sara estuda educação inclusiva também? Eu fiz letras, depois eu fiz arte, então passei por 2 licenciaturas. Ah, tá certo. Tá. Então tá bom, gente. Um grande abraço para vocês aí. Até uma próxima aí. Legal, Nassif. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.